Mas, afinal de contas, qual é realmente o maior problema da política aqui no Brasil? Na minha opinião, o maior problema da política no Brasil somos nós, os eleitores. Ou seja, todos nós, brasileiros, que votamos em cada um dos políticos que está lá em cima, no poder. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estrategista. No vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a minha visão de como funciona a política no Brasil como um todo e por que a gente tem tantos problemas com relação a isso. Acho que o maior problema em si é a falta de conhecimento geral sobre como funciona a política, né? Cada parte, cada setor da política. E não só isso. Acho que um problema também é que nós, no Brasil, né, como um todo, eu estou me incluindo nisso também, que eu acho que todo mundo já fez um pouco parte disso em algum momento da vida, é que todo mundo age como uma torcida organizada quando está prestes a votar em algum candidato, ou seja, você torce pelo seu candidato, ao invés de você simplesmente analisar o seu candidato realmente segundo as suas propostas, segundo a sua postura e segundo realmente os seus feitos anteriores, ou seja, antes dele entrar para aquela partida, né, do jogo da política, tá? Então, eu acho que o maior problema da política, na verdade, está em como se joga todo esse jogo, né? Como nós estamos jogando, porque nós somos a maioria dos jogadores, mas no final nós somos também os maiores culpados, né? Todos os problemas que esse jogo acarreta para todos nós. Então, seguindo essa lógica, se todo mundo entendesse mais sobre a política, se todo mundo analisasse melhor em quem vai votar, realmente colocasse pessoas no poder que vão fazer coisas, mudanças reais e não simplesmente é, fazer uma mágica ali, né? Mostrar algo que está fazendo algo e na verdade por trás está mais roubando do que tudo. Acho que a gente poderia sim melhorar o Brasil. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque você tem que pensar que para poder as pessoas se conscientizarem, aprenderem mais sobre isso, esse conhecimento devia ser ensinado nas escolas de forma muito mais aprofundada e muito mais didática. Não só falar o que cada cargo faz, o que cada cargo tem ali que controlar ou tem como organizar. Porque quando a gente explica dessa forma não didática, né, ou seja, muito mais uma visão, não tem uma visão tão prática de como realmente isso afeta todo mundo, as pessoas não se interessam, ou seja, as pessoas nem absorvem aquele conhecimento, se torna uma coisa meio supérflua no cérebro delas e elas simplesmente descartam quando tiverem o próximo vídeo do TikTok, vamos dizer assim. Porque na época da minha escola eu tive, eu acho que 2 aulas falando sobre política e explicando um pouco mais sobre a política no Brasil. E no final não entendi muito, hoje nem me lembro muito do que foi ensinado naquela aula. Ou seja, tudo que eu aprendi sobre política eu aprendi depois, porque eu me interessei sobre o assunto. Mas quantas pessoas que você conhece se interessam pela política, não pelo político? Ou seja, quantas pessoas realmente veem a política como algo a ser estudado, analisado e entendido? E não simplesmente como o político que ela gosta, que está falando algo que ela gosta, e ela vai ver o vídeo desse político. E só. O restante não importa. Não estou falando aqui de lado, direita, esquerda, nada disso. Estou falando realmente de pessoas que entendem o que está acontecendo na política do Brasil como um todo. E você saber não só quem você pode eleger por conta dos feitos que esse cara teve, ou do que ele realmente se propõe a fazer, na real, né? E quando a gente consegue perceber e aprender mais sobre isso, você também vai aprender a cobrar. Né? Não importa se você votou e elegeu o político A ou B, você vai saber cobrar porque você sabe exatamente o que esse cara prometeu antes de entrar para aquele cargo. Tá? E você sabe também, quando você aprende sobre política, o que as ações desses políticos vão causar na vida de todo mundo, certo? Você sabe se algo realmente é benéfico ou é só uma jogada para poder custear todo o sistema político, todo esse jogo político que acontece. Tá? Você vai saber que você pode entrar nas contas públicas e ver quantos empréstimos a sua cidade tirou e aonde esse dinheiro foi aplicado. Né? Isso acontece e as pessoas nem sabem, tá? E principalmente em cidade pequena. Às vezes uma cidade pequena tem uma boa arrecadação, mas por conta da má gestão, né, da má gestão de todos os políticos envolvidos ali naquela cidade, a cidade não se desenvolve, ela continua na mesmice, mesmo que tenha faturamento, mesmo que tenha, quando eu digo faturamento, né, o pagamento de imposto ali da cidade seja alto, ela não consegue se desenvolver e
a- não só isso, né? Quando existe a má gestão, você também não tem incentivos novos para o crescimento dessa cidade, seja de trazer novas indústrias, de novos negócios ali dentro você incentiva, né? Novos negócios a abrirem dentro daquele meio, daquele ambiente ali. Ou seja, tudo isso você só entende que pode ser possível através do político, da política pública ali, se você estudar, se você entender um pouco mais como funciona a política. Se você não entende, como é que você pode cobrar algo que você nem sabe que é possível ser feito dentro da sociedade? Né? Então, quando a gente fala de política, do problema da política, está principalmente no cidadão que vota como um torcedor e não sabe cobrar depois aquele político que ele elegeu. Porque depois que acaba o jogo da eleição, né, toda aquela partida de futebol da eleição, pronto. Ninguém mais se importa com o que está acontecendo. Você sabe só reclamar de todas as consequências que você está vendo, né? O hospital precário, a segurança precária, tudo o que está acontecendo você está vendo e vivendo e você sofre alguma consequência, né? Você é assaltado ou você não tem o atendimento médico que você precisava porque não tem nem médico na sua cidade. E aí você começa a reclamar. Mas essa reclamação parece que ela esquece tudo que aconteceu antes. Todo o que veio, né, através do voto que esse cara deu lá na urna. E eu não estou dizendo que às vezes o seu voto vai mudar alguma coisa, mas você saber conversar, você saber explicar para as pessoas como funciona, talvez, a política, você começa a abrir mentes que estão ali ao seu redor, e essas mentes vão abrir mais mentes depois. E, consequentemente, você vai ter uma cidade que entende melhor como funciona a política e talvez vai conseguir eleger não o melhor chutador de falta, mas sim o melhor time de políticos ali para a cidade. E aí, quando a gente tem um bom time de políticos, a gente vai talvez conseguir realmente ter várias vitórias seguidas ao longo dos 4 anos que esses caras estão eleitos, 8 anos, seja o que for, tá? E aí, dentro de tudo isso, a gente sabe que tem muita corrupção no Brasil. E essa corrupção também é nossa culpa, mas eu vou falar mais dela em outro vídeo. Eu espero que esse vídeo aqui, tudo que eu falei, tenha aberto um pouco sua mente, porque eu não estou tentando entrar num âmbito mais técnico da coisa, eu tentei explicar de uma forma mais simples, exatamente porque eu acho que assim, dessa maneira que eu estou falando, fica mais fácil da gente absorver certos conhecimentos. Coloca aí nos comentários o que você achou, se você tem algo a acrescentar, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei. E é isso. Espero que você veja o próximo vídeo. Eu vou tentar deixar ele aí nos cards, tá? E é isso. Um abraço e até a próxima, estrategista.